Em 23 de dezembro de 1991, um incêndio destruiu a casa de Corsicana, Texas, que Cameron Todd Whittingham dividia com sua esposa e 3 filhas, matando as 3 meninas. O Sr. Whittingham, que estava dormindo quando o incêndio começou, sobreviveu. Sua esposa estava no Exército da Salvação comprando presente de Natal para as garotas. No julgamento de Whittingham em 1992, os promotores alegaram que ele intencionalmente incendiou sua casa para matar suas próprias filhas. Whittingham disse que estava dormindo em casa quando o incêndio começou e sempre manteve sua inocência. Ele foi condenado com base no testemunho de especialistas forenses que disseram ter determinado que o incêndio foi intencionalmente provocado, e o informante da prisão disse que Whittingham havia confessado a ele. Em 29 de outubro de 1992, ele foi condenado à morte. 13 anos depois, nos dias que antecederam a execução de Whittingham, seus advogados enviaram ao governador e ao Conselho de Perdão e Liberdade Condicional um relatório de Gerald Hurst, um especialista em incêndio criminoso reconhecido nacionalmente, dizendo que a condenação de Whittingham foi baseada em análises forenses errôneas. Documentos obtidos pelo Projeto Inocência mostram que as autoridades estaduais receberam esse relatório, mas aparentemente não agiram de acordo com ele. O Sr. Whittingham foi executado por injeção letal em Rushville em 17 de fevereiro de 2004. Pouco antes de ser executado, Cameron Todd Whittingham reforçou a alegação de que era inocente. A única afirmação que quero fazer é que sou um homem inocente, condenado por um crime que não cometi. Fui perseguido por 12 anos por algo que não fiz. Do pó de Deus eu vim e ao pó eu vou voltar para que a terra se torne meu trono, afirmou. Mas afinal, Todd Whittingham era culpado ou inocente? Ficou curioso? Então continue aqui, na Hora do Medo. Eu sou o Sidney Góes. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. Cameron Todd Whittingham, um mecânico do Texas, foi condenado pelo assassinato de suas 3 filhas em um incêndio em uma casa em 1991, quando tinha apenas 23 anos. A principal evidência para incriminá-lo foi a conclusão de 2 especialistas em incêndio, que determinaram que um acelerador havia sido usado na casa do homem para iniciar o incêndio. Além disso, 2 testemunhas disseram ter visto que o mecânico não fez nada para tentar entrar em sua casa para salvar suas filhas após o início do incêndio, e que ele estava ainda mais preocupado em mover seu carro para que ele não se incendiasse. Outra evidência citada pela polícia foi que o réu disse que havia saído pelo hall de entrada da casa para escapar do fogo sem sapatos. As autoridades disseram que isso era impossível, considerando que foi um dos lugares mais atingidos pelo incêndio. Se assim fosse, o homem teria queimado completamente os pés, o que não aconteceu. Como resultado, Whittingham foi condenado à morte, apesar de ter sido oferecida a prisão perpétua se ele se declarasse culpado, o que ele recusou. No último dia de sua vida, Whittingham se declarou inocente, levando Elizabeth Gilbert, membro da organização anti-pena de morte do Projeto Inocência, a prosseguir com o caso do réu. Durante sua investigação, a mulher determinou que os depoimentos de 2 vizinhos do mecânico, evidência fundamental para sua condenação, mudaram drasticamente. Antes de dizer que não havia feito nada para tentar salvar suas filhas, as 2 testemunhas afirmaram que o homem estava desesperado com o incêndio e que até quebrou 2 janelas tentando entrar na casa em chamas. Por outro lado, o próprio Whittingham explicou à polícia que moveu seu carro para evitar que explodisse e machucasse suas filhas, esperando que os bombeiros viessem resgatá-las. Outra evidência que foi finalmente descartada foi o testemunho de um companheiro da prisão do mecânico. Johnny Webb afirmou logo após o incêndio que Whittingham havia confessado a responsabilidade a ele. Anos depois, o homem, um viciado em drogas que disse às autoridades que tinha transtorno de estresse pós-traumático depois de ser abusado na prisão, disse a Gilbert que pode ter entendido mal o que Whittingham lhe disse, porque estava tomando muitos medicamentos. No entanto,
A principal evidência negada foi o uso de um acelerador. O investigador contratou um especialista, Gerald Hurst, para conduzir uma nova investigação sobre o incêndio. O especialista descartou o uso de um líquido para iniciá-lo. Os especialistas que haviam concluído anteriormente o uso desse elemento para iniciar o incêndio se basearam na temperatura que as chamas haviam atingido. No entanto, de acordo com as conclusões de Hurst, a madeira também é um elemento que pode produzir essa alta temperatura. Hurst também descartou outro fato citado pelos investigadores para concluir que um acelerador havia sido usado, os VS, que geralmente são deixados em locais onde um líquido é feito para iniciar um incêndio. O especialista concluiu que o V, observado por seus antecessores na casa de Whittier, foi produzido por combustão repentina. Isso gera uma explosão que engole todo o local queimado. O problema era que as conclusões que provavam a inocência de Whittier chegaram tarde demais. O projeto Inocência levou o caso à Comissão de Ética do Texas. Este último finalmente concluiu que o incêndio de 1991 havia sido um acidente. Até agora, nenhum estado dos Estados Unidos reconheceu ter cometido um erro ao executar um prisioneiro. O mecânico pode se tornar a primeira pessoa considerada inocente após sua morte por injeção letal, o que pode desencadear grandes mudanças na aplicação da pena de morte nos Estados Unidos. Sua história é contada no filme categorizado como drama criminal. O filme Justiça em Chamas tem seu roteiro focado na vida de Cameron Todd Whittier, acusado pelo sistema de justiça norte-americano de matar suas filhas em um incêndio. Acontece que, mesmo alegando sua inocência e apresentando provas do que ocorreu, ele é condenado pelo tribunal à pena de morte, que continua gerando controvérsias na Corte dos Estados Unidos. É neste contexto que o caso chama a atenção de Elizabeth Gilbert, uma mulher que luta há anos pela supressão desse tipo de condenação, cujas incoerências podem ser irreversíveis. Determinada a descobrir a verdade, ela começa a investigar os ocorridos e reunir provas que podem inocentar o acusado. Para isso, ela deve correr contra o tempo para obter sucesso. Para além da história do verdadeiro Cameron Todd Whittier, o filme que fez sucesso na Netflix teve como premissa um artigo de mesmo nome publicado pelo New Yorker. Em seus parágrafos, o autor, David Grann, questiona a possibilidade do Texas ter condenado à morte um homem inocente e relata sobre as inúmeras tentativas de Elizabeth Gilbert para reverter o caso. Para além do debate sobre pena de morte, o filme também aborda em segundo plano a relação conflituosa de Cameron com a sua esposa Stacy. Neste ponto, é válido salientar que a história pode ter se afastado da realidade pelo fato da produção do filme ter pouco acesso às informações sobre a vida do casal. E tudo ficou ainda mais complexo quando a verdadeira Stacy se recusou a fornecer informações para a produção do filme. A maior parte do trabalho, portanto, foi tornar dramáticos os bastidores de um julgamento que já é conhecido pelo público. Para isso, os roteiristas tiveram que lidar com a ideia de improvisar algumas cenas que não aconteceram na realidade, como é o caso do primeiro depoimento de Stacy, onde ela grita no tribunal para que possa ser ouvida devidamente. O incêndio que tirou a vida das 3 filhas de Whittier e a forma como ele conseguiu salvar apenas a si próprio do incidente foi retratado de forma fiel pelo filme, que já impactou os espectadores com suas premissas. Outro ponto bastante realista do filme é o corredor da morte para o qual o réu foi enviado e como demorou para que a sua pena fosse concluída. Foi apenas em 1999, 8 anos após a sentença, que ele entrou em contato pela primeira vez com Elizabeth Gilbert. A atuação de Gilbert, no caso, também foi retratada com fidelidade por Laura Dern, a atriz que interpreta a personagem no filme. Apesar dos seus esforços, Cameron foi sentenciado à morte em 2004, e suas últimas palavras foram reproduzidas pelo longa. A única declaração que quero fazer é que sou um homem inocente, culpado por um crime que não cometi. Eu fui perseguido por 12 anos por algo que não fiz. Acerca do crime em questão, é válido destacar que o julgamento de Cameron até hoje gera discussões entre os especialistas no assunto. Apesar de ter sido enviado para a pena de morte, a perícia forense sempre destacou que as evidências não eram conclusivas. Uma investigação feita após sua morte, em 2009, o especialista da Comissão Científica Forense do Texas revelou que as acusações contra o réu eram duvidosas e, por este motivo, ele não deveria ter sido sentenciado. E é exatamente nessas controvérsias entre o que foi julgado e qual é a realidade que o filme da Netflix mais acerta.
O caso de Cameron gerou centenas de discussões acerca da pena de morte no país, e a ideia de que outras pessoas, possivelmente inocentes, possam ter sido sentenciadas deixa tudo ainda mais pesado. Acerca dessa reflexão, o filme reproduz com fidelidade os sentimentos dos envolvidos. Mas e você? O que acha?